Fala pessoal, o professor Léo aqui, para nós continuarmos nossa aulinha sobre período clássico, onde nós estamos falando sobre os sofistas e Sócrates. Tivemos uma aulinha agora, onde nós vimos um pouco a respeito dos sofistas, e agora a gente vai dar uma olhadinha no Sócrates. Antes, porém, aquela retomada que eu gosto de fazer sempre, né? Estamos estudando o período clássico da filosofia. Nesse período, o objeto de estudo é a antropologia, ou seja, o estudo do homem. Neste período, nós temos um grupo de professores chamados sofistas, foi nosso assunto da última aula, e nós temos três filósofos importantes: Sócrates, assunto da aula de hoje, Platão e Aristóteles, assunto das aulas que vêm, ou melhor, das aulas que virão ainda, né? Os sofistas, nós vimos que eles eram professores de retórica, oratória, ou seja, professores de debate, acreditavam que a verdade era relativa, ou seja, variava de acordo com as situações e as convenções. Eles cobravam para ensinar, e o principal sofista era Protágoras de Abdera, lembrando aquele detalhe, eles eram estrangeiros em Atenas, então eles não podiam participar da democracia, mas eram pagos para ensinar os cidadãos atenienses a defenderem seus argumentos, né, para irem bem lá na Ágora, lá na praça da cidade. Dito isto, vamos dar uma olhadinha aqui no Sócrates, justamente o principal inimigo dos sofistas. Eu vou explicar o porquê que ele era inimigo dos sofistas, só que antes de eu chegar nesse ponto, né, aqui no ponto crítica aos sofistas, deixa eu só fazer alguns comentários sobre Sócrates. Primeiro, um comentário biográfico sobre ele. A gente não sabe muita coisa sobre o Sócrates. É muito provável que ele tenha sido ali, ele tenha participado na sua juventude da Guerra do Peloponeso, né? A Guerra do Peloponeso foi aquela guerra entre Atenas e Esparta. Ele lutou pelo lado de Atenas, né? Ele era ateniense. E depois, quando ele se tornou mais velho, ele acabou se dedicando aí à filosofia. Ele era filho de um escultor chamado Sofroniscos. Aliás, é muito provável que ele também tenha sido escultor em algum momento da vida dele. E ele também era filho de uma parteira chamada Fenareta, tá? O fato dele ser filho de escultor não muda muita coisa. Agora, o fato dele ser filho de uma parteira, isso aqui é importante, né? Eu acho que é meio óbvio, mas eu vou só relembrar, né, gente? Parteira faz parto, né? Eu ainda falei esses dias em sala de aula. Uma vez eu perguntei na sala o que que fazia uma parteira, o menino respondeu para mim que é a pessoa que abre porta. Falei, não, cara, isso é porteiro. Mas, enfim, o Sócrates era filho, então, de um escultor e de uma parteira. Outro detalhe importante sobre o Sócrates tem a ver com as fontes. O Sócrates, ele não deixou nada escrito para a gente. Tudo que nós sabemos dele vem de três principais fontes. Platão, seu principal aluno e tema da aula que vem. Xenofonte, um aluno também dele, só que o Xenofonte, diferente do Platão, que era filósofo, o Xenofonte era militar, tá? Esses dois aqui eram seguidores do Sócrates. E também o Aristófanes. O Aristófanes ele não era seguidor de Sócrates. Ele era um teatrólogo, ele escrevia peças de teatro, e ele escreveu uma peça de teatro onde ele fala mal do Sócrates. O nome da peça de teatro é As Nuvens. E aí ele diz assim, sabe quando a gente fala que uma pessoa está com a cabeça no mundo da lua, assim, meio viajão? É assim que ele descreve o Sócrates no livro dele, tá? Então, assim, Sócrates não deixou nada para a gente escrito. O que a gente sabe vem de Platão, Xenofonte e Aristófanes. A principal fonte é o Platão. Aliás, o Platão vai transformar o Sócrates no personagem central de muitos dos seus livros, tá? Os famosos diálogos platônicos, mas aí eu falo disso na aula que vem, tá bom? Vamos entrar então agora no porquê que Sócrates não gostava dos sofistas. Acho que só você comparando, né? Se você assistiu a aula anterior, mas vamos só relembrar uma coisa. Sofistas acreditavam que a verdade era relativa, né? Como eu falei no começo da aula. O Sócrates acreditava que a verdade era absoluta, ou seja, que ela não variava, tá? É aquilo ali e acabou. Então, sobre mentir, há uma verdade, ou é certo ou é errado. Uma verdade não pode ser e não ser ao mesmo tempo, para usar uma expressão que eu dei lá na aula de pré-socráticos, tá? Matar ou é certo ou é errado, tá? Enganar ou é certo ou é errado. Os sofistas achavam que isso variava de acordo com as circunstâncias, de acordo com as convenções. O Sócrates não. O Sócrates acreditava que há uma verdade absoluta.
Aliás, para ele, a verdade ela tem duas características. Isso aqui é bem importante. A primeira é que esta verdade é absoluta. A segunda é que esta verdade ela é inata. O que que isso quer dizer? A verdade inata é uma visão sobre a verdade, onde nós acreditamos que a verdade já nasce conosco. Ela está dentro de nós. E caberia a nós apenas despertar esta verdade. É justamente por isso que o Sócrates vai criar o seu método, que não por acaso vai receber o nome de método socrático, tá? O método socrático ele tem quatro partes, mas eu não vou focar nas quatro. Eu vou falar só das duas partes que nos interessam, que é a ironia e a maiêutica, porque são as duas partes que Enem, vestibular, especialmente vestibular, cobra, tá? Só que para eu te explicar isso aqui, eu vou te explicar dando um exemplo. Aí você vai entender, tá? Pensa o seguinte: pensa num senhor baixinho, gordinho, nariz achatado, calvo, que fica lá na praça da cidade, esperando as pessoas passarem. E conforme as pessoas passam, esse senhor ele vai puxando o assunto e começando a conversar. Este senhor é o Sócrates. Tá? Conforme ele vai conversando, ele tem um objetivo muito claro nessa conversa. E a ideia é mais ou menos assim. Vou criar um exemplo aqui. Tá indo um cara lá para a praça, aí para o Sócrates e diz o seguinte: escuta, tu é um cidadão ateniense, né? O cara fala, sou. Tá indo lá debater, né? Sim, sim, debater. Tu vai ajudar a construir as leis, né? A escrever as leis, não vai? Claro, né? Eu sou cidadão, eu tenho esse direito. As leis que tu escreve, que tu ajuda a escrever, elas são justas ou injustas? Claro que elas são justas. O que que é justiça? Aí a pessoa já não conseguia definir direito. Tá, então deixa eu te dar o seguinte exemplo. Pensa que tem um cara querendo se matar, esse cara deixa a faca cair. Vem uma outra pessoa, pega a faca e esconde essa faca. Aí, esse cara que está tentando se matar, ele pergunta, né? "Ô, você viu minha faca? Não sei, você viu minha faca? Não sei o quê. Sabe onde é que está minha faca?" Aí o cara diz, não, não vi onde está a faca. Aí o Sócrates olha para o cara e pergunta, enganar, mentir, certo ou errado? Nisso o cara já não sabe o que ele fala. Porque se ele falar que mentir é errado, ele entendeu o exemplo. O cara só está vivo porque houve mentira. E o Sócrates fez isso tudo, tá? Perguntou o que era justiça, perguntou o que era certo, o que era errado, perguntou o que que era, se mentira era certo, se era errado, deu esse exemplo, porque no fundo, ele está na primeira fase do método dele. E a primeira fase do método socrático é a ironia. A ironia aqui não é no sentido de ser irônico, de debochar do outro. Ironia aqui tem a ver com contradição de pensamento. O Sócrates, num primeiro momento, ele chega para uma pessoa, começa a fazer perguntas para essa pessoa, porque ele quer que a pessoa admita que aquilo que a pessoa achava saber, ela não sabia. Lembram da frase? Só sei que nada sei? Essa frase está aqui nesse contexto. A primeira fase do método socrático é quando Sócrates chega, ele começa a fazer perguntas no sentido que a pessoa entre em contradição e admita que aquilo que ela achava saber, na verdade, ela não sabe. Quando a pessoa admite que ela não sabe, ela tem essa postura humilde, aí o Sócrates vem para a segunda fase do método, que é a maiêutica. Na maiêutica, Sócrates continua fazendo perguntas, só que agora vem aquela visão que o Sócrates tem, né? Que a verdade está dentro da gente. A ideia do Sócrates é o seguinte: ele vai fazendo perguntas, 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 e essas perguntas vão fazendo com que a pessoa desperte a verdade que está dentro dela. Olha o que eu vou falar agora. O Sócrates quer que a verdade que está dentro da pessoa nasça. Daí vem o significado da palavra maiêutica. A palavra maiêutica significa parto de ideias. E aqui está a relação da maiêutica com a mãe do Sócrates. Porque o Sócrates dizia o seguinte: a minha mãe ajuda a dar à luz a novas vidas. Eu ajudo a dar à luz a novas ideias. Agora pense comigo. Será que o Sócrates ele era um cara amado ou odiado em Atenas? Pensa aí. Os seguidores de Sócrates achavam ele o cara, o cara. A elite ateniense achava ele um pé no saco, um porre, porque ele vinha fazendo essas perguntas, dando esses exemplos, e as pessoas não conseguiam se livrar dos exemplos. Então,
Como Sócrates ele começa a incomodar a elite ateniense, ele vai ser acusado de corromper os jovens e de não crer nos deuses de Atenas. Ele é acusado desses crimes. Ele é preso, condenado a beber um veneno, desculpa, chamado cicuta, e aí ele bebe esse veneno e acaba morrendo. Ele morre, porém as ideias dele não morrem, porque as ideias dele vão continuar com Platão. Só que aí o Platão é tema da nossa próxima aula. Bom, para eu encerrar, deixa eu fazer como eu gosto de fazer sempre. Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. Não deixou nada para a gente escrito. Tudo aquilo que nós sabemos vem de três fontes principais, dentre as quais Platão é a principal delas. Sócrates não gostava dos sofistas, porque os sofistas acreditavam que a verdade era relativa, enquanto Sócrates acreditava que a verdade era absoluta. Além da verdade ser absoluta, para o Sócrates, a verdade era inata, ou seja, nascia conosco. Essa verdade que nasce conosco precisa ser despertada. E essa verdade era despertada através do método socrático. Na primeira fase do método, Sócrates começava a fazer perguntas para o seu interlocutor, no sentido em que a pessoa entrasse em contradição. Essa fase é a fase da ironia. Depois que a pessoa entrava em contradição, admitia que não sabia das coisas, Sócrates continuava fazendo novas perguntas para que a verdade que está dentro da pessoa fosse despertada. Esta fase do método é a maêutica, o parto de ideias. Sócrates incomodou demais a elite ateniense, tanto que ele vai ser acusado de alguns crimes, corromper os jovens, não crer nos deuses de Atenas, inserir outros deuses em Atenas, enfim, ele vai ser acusado desses crimes, vai ser condenado, vai beber um veneno chamado cicuta e vai acabar morrendo. Porém, as suas ideias, como eu falei, não morrem, porque elas continuam com Platão, e Platão é tema da nossa próxima aula. Beleza, galera? Espero aí que vocês tenham compreendido o assunto sobre Sócrates e espero vocês na aula que vem. Abraço, galera!